Fala aí, minha tropa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, malta, para quem não me conhece e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Jefferson, mais conhecido cá nas terras de Cabral como Jefferson Carioca. Bom, malta, o tema é esse aí que você viu na capa do vídeo. Xenofobia e preconceito em Portugal existe? Me acompanha nesse vídeo que eu vou te contar. Nesse momento eu estou dentro do mercado aqui e fazer algumas compras da semana, né? Você pode ver que aqui há uma tranquilidade. Não tem nenhum segurança atrás de mim, né? Eu tô aqui andando tranquilamente, sou negro, né? E a gente sabe que a xenofobia é muito grande. Eu tô acabando de fazer essas compras aqui e vou terminar esse vídeo dentro do carro, né? Porque aqui, ó, ninguém atrás de mim. Se fosse no Brasil, já não seria muito. Então, minha tropa, voltando aqui, já acabei de comprar o que eu tinha que comprar. Então, dando continuidade ao nosso vídeo, como vocês viram na capa, eu fiz questão de gravar um trecho dentro do mercado para vocês terem uma noção mais ou menos em questão sobre a xenofobia, né, e o preconceito aqui em Portugal. Se eu já passei, eu demorei muito a gravar esse vídeo, né? Várias pessoas sempre perguntam lá no Instagram, perguntam no meu direct, me mandam mensagem, né, e pergunta a questão da xenofobia, né? Se eu já sofri racismo aqui em Portugal, se eu já passei por algum constrangimento desse tipo aqui em Portugal. Então, malta, eu já moro aqui na Europa há 3 anos, né? Há 3 anos e também já visitei alguns países. Já tive na Espanha, já tive na Alemanha, já tive na Inglaterra, enfim. Dentro desses países, né, que eu já passei e o que eu vivo hoje, Portugal, né, e o país que eu já vivi, o Brasil, né, o país que eu acho mais xenofóbico, que tem mais racismo, infelizmente. Gente, eu não tô aqui para poder puxar sardinha e falar mal, porque às vezes a gente aborda um assunto aqui e as pessoas querem vir te criticar como você estivesse falando mal daquele país. Não, eu tô passando, né, o que eu vivi. Então, voltando ao assunto. Então, dentro desses todos os países, né, que é o país que eu vivo hoje, os países que eu já visitei e o país que eu já morei, que foi o Brasil, o país que eu mais senti, mais sofri em questão do racismo foi o Brasil. Aqui em Portugal, eu trabalho, né? Vocês que me acompanham sabem que eu trabalho na parte da pintura e da remodelação. Então, vira e mexe, eu tenho que estar entrando em loja, eu tenho que estar indo comprar material, até mesmo fora do meu horário de trabalho, eu vou em muitos lugares, shoppings e assim, e etc. E nunca sofri nenhum tipo de constrangimento, né? Eu nunca entrei num shopping aqui em Portugal, eu nunca entrei numa loja aqui em Portugal e fui seguido por nenhum segurança ou abordado por algum segurança ou vigiado por alguém. Nunca passei por isso, né? Quando eu tive na Espanha também, que eu fui passear lá na Espanha, que eu fui em lojas na Espanha, que eu frequentei lugares na Espanha, também nunca passei nenhum tipo de constrangimento. Quando eu tive na Alemanha, ali em Munique, se não me engano, foi Munique ou Frankfurt, foi Munique, né? Ali aquelas lojas de alto padrão, né? Alto padrão mesmo, que só gente do dinheiro entra. Eu entrei, comprei, né? Que graças a Deus a gente aqui na Europa tem um certo poder de compra e nunca fui seguido por nenhum segurança ou abordado ou com qualquer tipo de olhar atravessado. E desde que eu vivo aqui na Europa, eu já tive no Brasil algumas vezes e infelizmente no país que eu nasci, no país que eu fui criado, né, eu passei vários e vários constrangimentos sobre isso, né? De você entrar numa loja americana, quem é brasileiro vai saber essas lojas que eu estou falando, numa loja americana e o segurança logo ficar de orelha em pé, né? Teve uma cena que eu fui ao Brasil e como eu tenho alguns amigos portugueses, né? Eu trago assim uma lembrancinha do Rio de Janeiro. Então eu entrei numa lojinha dessa em Copacabana para comprar algumas lembrancinhas para alguns amigos portugueses aqui. E eu mal entrei na loja, entendeu? Mal botei o pé na loja, né? Eu já vi que o segurança já pegou o rádio e mandou o contato para o outro. E cada corredor que eu passava, o segurança ele ia atrás. Se eu ia para frente, segurança ia. Se eu ia para trás, o segurança ia. Mercado a mesma coisa. Então, assim, o resumo da história, né? Eu já vi outros influenciadores falando sobre isso e realmente eu tenho que concordar com isso, né? O país mais xenofóbico, mais racista do mundo, né?
por experiência própria, por relato, por vídeos que eu já vi, infelizmente é o Brasil, né? Infelizmente é o Brasil. Se você é branco ou pobre e você vai em determinadas lojas, as pessoas já pensam que você vai roubar, que você vai fazer alguma coisa de errado. E pelo contrário, aqui em Portugal, quando eu vim para cá, eu vim com essa preocupação. Pô, sou negro e não sei o quê, né? Portugal é um país de gente de pele clara. E eu tinha esse receio de passar por isso. E pelo contrário, graças a Deus, né, até esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, há 3 anos que eu vivo aqui em Portugal, eu nunca passei por esse tipo de constrangimento. Seja em qualquer lugar que eu for, as pessoas te respeitam, independente da sua pele, do teu status financeiro, se você chegou com um Fusca ou se você chegou num Porsche, o tratamento é o mesmo. Eu não estou aqui puxando sardinha de A, de B e de C. Eu apenas estou falando da minha experiência, do que eu já vivi, tanto em Portugal como no Brasil e esses países que eu já passei, né? Eu tive na Alemanha, né, há uns meses atrás. E ali na Alemanha, assim, pelo menos no lugar que eu tava, assim, acho que de preto, acho que tinha eu e acho que eu vi 1 ou 2, né? E eu lembro que eu tava ali em Munique, fui tentar tomar um café, como eu não falo inglês, estou tentando aprender, né? Eu não falo inglês, eu fui tentar tomar um café. E a comunicação tava meio difícil e de repente uma outra inglesa ou americana, não lembro, que falava português, né? Veio para perto de mim e perguntou: você quer tomar um café? Você quer tomar? Ele fez: sim, quero. E ela foi e se ofereceu e pediu atendente para mim. Ele quer um coffee mix, né? Um café com leite. Então você vê que o tratamento aqui fora, que para alguns parece, não, porque eu vou para fora vou sofrer racismo. Não, eu acho que isso é independente. Não vou dizer para vocês que não existe pessoas racistas na Europa. Claro que existe, né? Mas em relação ao Brasil, ao país que eu vim, não tem comparação, né? Não tem comparação nenhuma. E agora há pouco tempo eu tive que voltar ao Brasil e eu tô com uma obra lá no Brasil também. E eu tive que, em certos lugares, comprar material ou comprar coisas, né, eletrodomésticos. Você sente quando você entra num shopping, né? O segurança já te olha de cima e embaixo. Quando você vai no mercado, ainda mais ali na Zona Sul, Copacabana, você sente os olhares atravessados. Então, assim, malta, para o vídeo não ficar muito longo, então, assim, em relação à xenofobia, ao racismo, né, o Brasil está em primeiro lugar. O Brasil está em primeiro lugar. Assim, não falando mal do Brasil, como sempre falo, gente, eu amo o Brasil, eu nasci no Brasil, mas assim, a gente tem que falar a realidade. Possa ser que outras pessoas, né, de pele escura, como eu, que estão aqui em Portugal, estão na Europa, já passaram por racismo? Já, né? Mas eu tô querendo dizer, em vista, né, do Brasil para a Europa, eu acho que o nosso Brasil é um país extremamente racista, extremamente xenofóbico, né, em relação a muita coisa. Eu, graças a Deus, agradeço todo dia a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Eu sei que muitas pessoas também queriam essa oportunidade e, se Deus quiser, ainda vão ter essa oportunidade de viver fora, porque quando você sai do Brasil e conhece outras culturas, outros lugares, a sua mente ela abre. Parece que você sai de uma Matrix, né? Parece que a gente vive ali num mundo, né, numa bolha. E quando você sai do Brasil, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira, ter uma outra concepção de vida em relação ao que nós vivemos no Brasil. Você está percebendo? Então, se você, né, pretende imigrar para a Europa, qualquer país que seja fora do Brasil, venha sem medo. Como eu falei para vocês, não vou dizer que aqui não tem racismo. Entenda. Eu estou dizendo que eu, Jefferson, pelo menos a minha família ou algum membro da minha família não passamos ainda. Você está percebendo? Pode acontecer com você, pode acontecer com outro, pode. Mas em relação ao Brasil, em relação à Europa, em relação a Portugal, que é o país que eu vivo hoje, eu nunca sofri esse tipo de racismo. Até mesmo eu faço algumas brincadeiras às vezes com pessoas que trabalham e, né, sobre a minha cor, que nem falo assim, pá, não faça isso, a sua pele é uma pele tão bonita e não sei o que. Então, enfim, eu não tô aqui para poder puxar sardinha, não. É apenas uma comparação
E eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente me perguntando: Jefferson, olha, eu tô querendo ir para Portugal, mas pá, eu tenho medo de sofrer racismo, eu tenho medo de, pá, enfim. Claro, e que existe aquela rivalidade de volta para sua terra, entendeu? Existe alguma coisa assim nesse sentido que eu não vou mentir, né? Não vou mentir, não vou dizer para você que todos os portugueses são santos. Não, claro, existe aquela minoria, não é a grande maioria. Existe aquela minoria ainda que está com a mente lá no tempo das cavernas, que ainda, né, tentam de alguma forma querer diminuir não somente nós brasileiros, como qualquer outro imigrante, né? Como qualquer outro imigrante. Mas enfim, o importante é, se você pretende migrar, que você coloque na sua cabeça que você está mudando de país, que você tem que chegar aqui e trabalhar, porque não muda nada, né? Aqui você continua sendo pobre, aqui você continua acordando cedo, aqui você continua passando pelas mesmas dificuldades que você passava no Brasil. Só que a diferença que a Europa, que Portugal, entre outros países, vai te conceder um pouquinho de qualidade de vida, né? É você andar em segurança, é você poder comprar alguma coisa para você, é você poder chegar no final do mês, não ficar contando moedas. Mas Jefferson, mas carioca, se fala que Portugal é o menor salário da Europa, que os arrendamentos estão caríssimos. Realmente, os arrendamentos aqui estão caros, caríssimos. Sim, mas vai depender muito da zona que você vai morar, do local que você vai viver. Você tá percebendo? No começo nada é fácil, mas depois que você começa a entender o país, depois que você começa a saber o que é perto, o que é longe, quando você começa a andar e a ter um entendimento sobre o país, a sua vida começa a melhorar um pouquinho. Não tô aqui para poder pregar e nem chamando ninguém para vir para Portugal, não. Você tá percebendo? Eu tô apenas falando da minha experiência, do meu dia a dia. E você tá percebendo? Se eu estou aqui há 3 anos, mas carioca, você tá há 3 anos. Se você tivesse que tomar essa decisão novamente e passar por tudo que você passou, você faria novamente? Sim, faria. Totalmente faria novamente o mesmo percurso, o mesmo caminho. A única coisa que eu não viria é como turista, né? Eu optaria pelo visto. Mas na minha época, infelizmente, não tinha, né? Eu cheguei aqui em 2022, né? Ainda não tinha aquele visto de procura de trabalho, não tinha nada. Era você vir e se legalizar e ficar dentro da... Enfim, era aquela burocracia, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui com a minha família, né? Eu gosto do país, já me adaptei ao país, né? Só que a gente está sempre em busca de melhorias, como as pessoas, no último vídeo que eu postei, que eu estava querendo imigrar para a Espanha, querendo ir para a Espanha, eu fui muito atacado, né? Mas se você não sabe onde você não sabe onde vai ficar, comprou casa em Portugal, agora quer ir para a Espanha. Gente, tem muitos portugueses que são nascidos aqui e estão em outros países trabalhando. A gente tem que procurar melhoria. Não é porque eu comprei uma casa em Portugal que eu sou obrigado a passar o resto da minha vida aqui. A gente está numa evolução. Então a gente tem sempre que buscar o melhor, né? Sendo que eu escolhi Portugal para poder residir. Aqui é minha casa, aqui onde comprei a minha casa. Só que em questão de trabalho, existe outras oportunidades, existe outros países com salários mais atrativos e ninguém nessa vida é proibido de querer evoluir. Você tá a perceber? Eu trabalho num lugar e me aparece uma oportunidade de ir para um outro lugar, ganhar um pouco mais. Eu tenho essa liberdade. É igual um jogador de futebol, né? O jogador de futebol tá jogando naquele time C, aí aparece um outro time para oferecer um salário para ele melhor, ele vai. E mesma coisa somos nós, independente de sermos brasileiros, portugueses, angolanos, africanos, australianos, independente, todos nós temos que buscar um futuro melhor para si e para sua família. Você tá percebendo? Eu conheço muitos chefes de família que estão nessa hora num caminhão, né? Passam 10, 15, 20 dias fora de casa para poder ganhar um pouco mais e dão um conforto para sua família ou adquirir a sua morada, o seu apartamento, enfim. Então, malta, eu acho que cada um faz da sua vida o que achar melhor, sendo que primeiramente colocar sempre Deus na frente, sempre Deus nos seus objetivos e arregaçar as mangas, e a luta, porque do céu só cai chuva. Você tá percebendo? Então, assim, eu bato palmas. Eu acho assim, eu bato palma mesmo para a pessoa que tem coragem de sair da sua zona de conforto, entendeu? E ir em busca do futuro melhor. Então, se você tá no Brasil, se você tá na Angola, se você tá no Canadá, se você está nos Estados Unidos e aparece uma oportunidade boa para você ter uma melhoria de vida,
parte para cima, deixa quem quiser falar. Por isso que eu gravo meus vídeos são amadores, vocês veem que não tem vinheta, não tem nada. Eu pego meu telemóvel aqui e gravo, entendeu? As coisas do meu dia a dia, a minha realidade. Pode falar quem quiser que seja. Você tá a perceber? Às vezes eu tô gravando um vídeo, tem pessoas que falam, ah, mas tem que fazer essas unhas. Ah, porque a sapatilha tá suja. Porque eu trabalho. Você tá a perceber? É aquilo que eu sempre falo. É mão suja, dinheiro limpo. Eu sempre posso andar de cabeça erguida onde que eu for, porque não roubo nada de ninguém, não mexo em nada de ninguém, sabe por quê? Porque graças a Deus eu trabalho e ando dignamente, então não tenho medo desses haters que ficam aí nos meus vídeos falando besteira. Você tá percebendo? Porque eu tive coragem de sair do meu país. E comigo eu trouxe 5 pessoas, depois eu trouxe o restante da minha família, saí da minha zona de conforto. Porque se eu não tivesse essa coragem, e primeiramente Deus na minha frente, eu estava no Brasil até hoje. Então se eu tive coragem de chegar em Portugal, o que é que me impede de ir para outros países? Nada me impede. Ninguém paga minhas contas, ninguém paga minha renda, ninguém paga meu aluguel, ninguém me calça, ninguém me dá um prato de comida. Eu só dependo de Deus e da minha força de vontade. Então, se você não está satisfeito com o meu canal, com meus vídeos, é simples, não assiste. Quando aparecer aí, ó, na sua telinha, pula. Você tá a perceber? Agora, se você é um brasileiro, é um angolano, é um cabo-verdiano, é um inglês, é um americano, seja qual for a sua nacionalidade, quer imigrar de uma forma correta para ter uma vida melhor, meu querido, faça, independente da sua nacionalidade, do que vão falar de você. Porque preconceito, racismo, existe em qualquer lugar do mundo. Eu já até saí um pouco do tema que eu estava falando, porque aquilo que o Wallace fala, Jefferson, olha, você parece um repórter, mas realmente eu entro no assunto e depois entro em outro, porque eu falo coisas que vêm do meu coração. Você tá a perceber? Então não estou preocupado se vão falar mal de mim, se eu gaguejo, se eu falo português de Portugal, se eu falo português do Brasil, não importa. Se eu estou em Portugal, eu tenho que me adaptar ao país. Se eu estou vivendo no Brasil, eu tenho que me adaptar ao país. Se eu for viver nos Estados Unidos, eu tenho que me adaptar ao país. Se eu for para a Escócia, eu tenho que usar saia, porque lá na Escócia os escoceses usam saia e eu tenho que me adaptar. Não é o país que tem que se adaptar. Malta, desculpa o desabafo. Não é o país que tem que se adaptar a mim. Eu tenho que me adaptar ao país. Como eu vejo muitos brasileiros falar que Portugal é isso, aquilo, que Portugal é aquilo, outro. Meu irmão, vaza. Você tá a perceber? Se você não tá se adaptou ao país, nada te prende aqui. Vai para onde você se sinta bem. Não tá bem em Portugal? Vai para Espanha. Não tá bem na Espanha? Vai para o Canadá. Assim até você encontrar um lugar que você se sinta em paz e seja a sua casa. Você tá percebendo? Malta, desculpa o vídeo longo, eu vou encerrar por aqui, senão eu sou igual um papagaio. Começa a falar e não paro. Mas aí tá esse vídeo aí, vocês entendam da forma que vocês quiserem, aquilo que eu sempre falei. O meu canal, que eu criei, né, e tá indo aí devagarzinho crescendo, graças a Deus, foi para poder ajudar pessoas com informações. Aquilo que quando eu comecei a imigrar e eu não tinha, hoje eu tento passar para as pessoas um pouquinho do que eu sei. E tem uma grande notícia também. Consegui também agora fazer o curso de DVDE. Foi aprovado na sexta-feira. Já estou apto a fazer o DVDE também. É mais uma profissão. É aquilo que eu falo. Não adianta reclamar. Tem que arregaçar as mangas, ó, e ir para cima. Mas, Jefferson, você trabalha com obra. Eu trabalho com aquilo que me dá dinheiro, me dá sustento e que eu ando de cabeça erguida. Então, eu fiz o curso de DVDE. Consegui passar, fiz a prova do DMT. Hoje em dia eu estou em condições de ser um DVDE, que é o nosso Uber no Brasil. Então, assim, o imigrante, ele não pode ficar só reclamando. Ele tem que criar situações de ganhar mais. Vou estar no DVD? Vou. Mas se aparecer uma pintura, eu vou. Aparecer uma coisa, eu vou. E ganhar meu dinheiro e tocar minha vida e chegar nos meus objetivos. Então, malta, você que me acompanhou até aqui agora, né, eu peço desculpa pelo vídeo longo. Curte, comente, compartilhe com teu amigo, para aquela pessoa que está desanimada ou que está querendo imigrar. Manda meu vídeo aí, e você tá percebendo, porque juntos nós somos fortes, né? E uma coisa que eu sempre falo, primeiramente coloque sempre Deus nos seus planos, nos seus objetivos e arregaça sua manga e para cima. Um grande abraço, fui, até o próximo vídeo, malta. Tchau, tchau.